Olá, boa noite. Vamos lá, gente, vamos entrar aí na nossa live falando um pouquinho sobre como você está sendo roubada de si mesma. Oi, Dri, boa noite para quem está entrando, boa noite. Fiquem à vontade, hoje nós vamos falar sobre como estamos sendo roubadas. Então vamos notificar, gente, vamos compartilhar a live, vai ser um assunto bem legal, bem profundo, sobre o olhar que às vezes vocês ainda não viram. Então a gente vai aprender hoje como nós estamos sendo roubadas. Então compartilhe, manda um aviãozinho aí, curte, que o Instagram entende que é um conteúdo importante. Essa partezinha a gente sempre sabe, né? Então quando a gente faz, a gente ajuda aqui a microempreendedora. Então vamos lá falar um pouquinho sobre como estamos sendo roubadas. Bom, todo mundo aqui sabe, né, que o meu conteúdo é voltado para a mulher. Mas os homens podem aprender também como, né, olhar diferente para uma mulher a partir dessa live. Então, se entrou homem aí também, vai ser importante esse olhar para entender por que a gente sempre julga e culpa os homens, mas a grande verdade é que as mulheres que estão feridas e que ferem esses homens também. Então imagina que é todo mundo ferindo todo mundo machucando todo mundo. Então, vamos lá, vamos começar aí. Compartilha a live, curte aí, manda aviãozinho para todo mundo. Vamos falar sobre alma, vamos falar sobre as impressões que nós temos na nossa alma, sobre aquilo que nós recebemos diariamente na nossa alma. Esse olhar é um olhar bem amplo para falar bastante sobre aquilo que a gente vai vivenciando no nosso dia a dia, desde a nossa infância até a nossa fase adulta, e a gente não percebe, né? A gente pode chegar lá no final da vida e aí se deparar com uma vida roubada, com uma vida de você olhar para ela e falar assim, nossa, eu acho que eu não vivenciei tudo o que eu deveria, o que eu poderia, não agi, não trabalhei com a minha potência máxima de gerar novas realidades, que é a mulher que tem esse potencial, porque tudo começa na mulher, né? Tudo começa na mulher. Então, quando essa mulher está curada, ela tem esse potencial. Então, essa é a minha ideia, é trabalhar com mulheres geradoras de realidades, mulheres geradoras de relacionamentos saudáveis, geradoras de filhos saudáveis, geradoras de lar saudável. Essa mulher que gera realidades saudáveis dentro de um lar tem potencial para mudar o mundo. A gente briga tanto para falar, né, como é que vai mudar o mundo, é político, não sei o quê. Então, tudo começa onde? Na mulher. A mudança do mundo começa na mulher. Mas não começa como uma bandeira que a gente tende a levantar contra uma guerra política, contra um partido, não. O Bert, ele tem um olhar sobre a inclusão, de que tudo pertence, então tudo é importante. Tudo que existe é importante. Até as guerras, né, até as questões de partido. Então a gente não vai por essa linha de raciocínio. A gente vai o quê? Mudar a partir de gerar. Gerar não é falar, gerar não é me posicionar. Gerar é saber quando eu atraio como uma esponja para mim aquilo que está no âmbito da minha família, né? Primeiro, trago para mim, reciclo, jogo fora o que não é legal e a partir de um útero saudável, porque o nosso útero tem essa utilidade, eu gero uma realidade. Então, vamos lá, vamos começar o tema da nossa aula. Como que você está sendo roubada? Então, quando a gente nasce, eu anotei aqui, eu vou dar uma lida aqui para mim não esquecer do que eu anotei. Quando a gente nasce dentro de um sistema familiar, como vocês já me escutaram falando, então a gente recebe o quê? Impressões na alma. Então imagina que a nossa alma é cheia de marquinhas digital, de memórias que são ancestrais. Eu nasci, um bebê, então eu vim com uma memória do quê? Do meu sistema familiar, carregada de memórias. Então imagina que eu já tenho o quê? Por um olhar sistêmico, coisas do nosso sistema familiar para compensar, para olhar para a dor, para me posicionar. Então eu já venho com, a gente fala sobre uma fala, né? Um falo. Quando vocês ouviram falando isso, esse falo é um falo que é geracional muitas vezes. Então eu já venho com uma guerra, o quê? Impressa na alma. Eu já venho com memórias de alma. Daí começa o quê? Nós sermos roubadas em determinados assuntos. Boa noite.
Então imagina que alguns assuntos que eu nem percebo, eu vou sendo roubada por essas memórias que estão dentro da nossa alma. Então, às vezes, e muitas vezes, na maioria das vezes, eu escolho uma profissão por compensação de uma dor geracional, uma dor da família, ou eu escolho uma profissão que já que todo mundo faz, não é o que eu escolhi, é o que todo mundo faz. Então eu escolho essa profissão porque eu preciso pertencer. Então, ou seja, eu não consigo ainda, né, sair desse lugar e escolher uma profissão que eu realmente quero exercer. Primeiro eu compenso. Tudo bem que a gente pode exercer a profissão dos pais, não é isso, não é esse olhar. Mas será que verdadeiramente eu quero ser isso? Eu assisti um filme que se chama O Casamento de Ali. E o pai dele queria que ele fosse médico, porque ele era médico e o irmão dele era o inteligente. Só que o irmão dele morreu numa mina que ele pisou, né? Eles são árabes, enfim. E aí, o pai dele forçando ele lá e ele fazendo aquele exame de medicina, ele acabou mentindo que tinha tirado a nota boa, que tinha entrado na faculdade. Por quê? Tudo para compensar a dor do pai, né? A tragédia que tinha acontecido na vida do pai, ele queria suprir, né? Então, inconscientemente, ele, não, eu vou estudar, eu vou ser médico, mas na verdade ele nunca quis ser médico. Ele nunca, de fato, escolheu aquela profissão. Então, como que é importante a gente entender que nós também estamos sendo roubados, porque ele aceitou, ele falou, não, eu vou ser médico, eu vou fazer. Mesmo ele vendo as impossibilidades ali, e ele querendo um outro destino, e o pai dele, aquela família islâmica muito forte, né, indico para vocês esse filme, mas o que ele estava sendo roubado do destino dele? Ele estava sendo roubado de fazer as escolhas da vida dele a partir daquilo que ele queria. Só que isso, às vezes, não é tão assim certo. Meu pai não fala pra mim, minha mãe não fala, você tem que exercer. Mas por lealdade ao meu sistema familiar, eu exerço. Por lealdade a pertencer, a ser igual, né? A geração, um exemplo. Geração de famílias que tem filhos que são funcionários públicos. Você vai ver, todo mundo é funcionário público. Eu já aconselhei uma moça que ela não conseguia passar no concurso público e era a maior decepção da vida dela, porque todo mundo era, menos ela. E aí, ela estava batalhando por aquilo, mas de verdade, será mesmo que a alma dela queria aquilo? Será que ela queria e a alma dela para pertencer? Porque ela mesma se sabotava e o motivo da constelação foi esse. Eu quero saber por que eu não passo. Porque na verdade ela se sabota, ela de verdade não queria. Ela não queria ser funcionária pública. A alma dela queria pertencer, mas a mente não. Então ela se sabotava. Ela falou, Andréa, eu estudo há muitos anos e eu não consigo passar. Então, olha como é importante a gente saber onde nós estamos sendo roubadas. Será que eu quero ser igual todo mundo da minha família? Será que eu quero ter essa profissão? Porque o Bert fala sobre a compensação. Nós nascemos, né? Lembra que eu falei? Nascemos no sistema. Aí o bebê, ele nasce assim. Quem que eu vou compensar nesse sistema familiar? Quem que é a dor latente, o segredo, a doença, o excluído? Quem? E aí o bebê, ele vai compensar alguém. Ele vai compensar uma dor, ele vai compensar uma falta, um excluído. Então, a gente precisa pensar. Primeiro, vamos lá. O rumo da live mudou totalmente, gente. Se vocês tiverem pergunta, eu vou mandando. Por que eu escolhi minha profissão? Por que eu escolhi fazer o que eu faço? Deixa eu pensar nas hipóteses aqui da minha família. Vou dar um exemplo para vocês. Professora, né? Pedagogos. Normalmente, tá? Não é uma via de regra, mas tem alguém que foi impedido de estudar, ou a mãe, ou a avó, que foi impedido pelo avô porque tinha que trabalhar, ou porque teve que cuidar dos irmãos. Então, normalmente eu compenso uma dor. Então, é muito comum você ver professores compensando dores, né? Dores dos pais, dores dos avós, até dos tios compensam. Então, pensa na sua profissão. Quem você compensa? O que está ligado à sua profissão? Se vocês quiserem ir mandando, a gente vai conversando. Vamos acessando o campo aqui, gente, que isso aqui vai virar um campo. Então, vamos lá, a gente foi crescendo com essas memórias, e aí vou pensando ali. Pode ver que toda criança realmente fala que vai ser professora. Eu, quando me formei em letras, é bem por aí, Thalita, bem por aí.
Então, imagina que nossa alma já recebe essa impressão, então já vem com a impressão sistêmica. Um ponto, né? Sou emaranhada, profissão às vezes é isso, relacionamento. Vamos lá. Vou trazer um olhar. Meu pai é alcoólatra. Meu pai é alcoólatra, é uma verdade, tá? Era alcoólatra, tá? Foi por muitos anos, graças a Deus não é mais. Mas a pessoa vai se relacionar com alguém que tem um vício. E às vezes, André, não, meu marido não é viciado em droga, meu marido ele não é viciado em bebida, ele não é viciado em... Mas às vezes ele é viciado em sexo, às vezes ele é viciado em videogame, às vezes ele é viciado em gastar, sei lá, um vício. Por quê? Porque o vício me pertence ao sistema familiar, é uma realidade do meu sistema familiar. Então, imagina que eu ainda estou em lealdade com o meu sistema familiar, porque eu vou me relacionar com o homem a partir daquilo que o meu pai é. Acontece muito. Por que eu tô trazendo esses olhares? Mudou totalmente o rumo da nossa conversa, que eu tinha outro lugar. Mas imagina que a gente vai se relacionar com pessoas, a gente vai buscar a profissão sempre compensando. Por que eu escolhi esse tema da live? Estamos sendo roubadas. Porque eu ainda vou chegar lá na frente, tá? Então eu espero que tem mais por aí. Então a gente vai indo, né? Vai crescendo, vai se relacionando, vai buscando os parceiros. E aquilo que eu excluo, eu atraio. Aquilo que eu nego, eu atraio. Então, se de repente eu neguei o vício do meu pai, se de repente eu excluir de alguma forma, eu vou atrair um parceiro com uma dinâmica similar. Enfim, vai ser. Então, no final a gente vai chegar aqui na ideia, qual que é a ideia pra gente conseguir se desemaranhar e não sermos roubadas. Então, a gente vai crescendo, né? Com tudo, e depois a gente vai chegando na vida, na adolescência. A gente já vai crescendo com estímulos. Primeiro do que eu ouço dentro do meu sistema familiar. O que as mulheres falam, se eu sou mulher e eu convivo com as mulheres, normalmente os meninos também, o que essas mulheres falam? Qual que é a fala delas? O que elas falaram que ficou marcado em mim? Qual que é a minha guerra? Será que hoje a minha guerra é porque eu vi elas falarem algo? Ou será que, de repente, eu excluí aquilo que elas falavam de uma certa forma e também me emaranhei? Porque lembra que a exclusão atrai? É isso. Não é sobre lei da atração, tá? É sobre emaranhamento. Então, a gente vai comprando uma ideia de como nós devemos ser. Do que nós devemos... Então, a gente vai comprando uma ideia. Então, um exemplo. Dá um exemplo da minha família. Nós crescemos, ouvimos minha mãe dizer que... Olha, não deixa homem se aproveitar de você. Olha, não deixa homem mandar em você. Olha, não sei o que, não sei o que. E aí, eu cresci como uma guerreira. E aí... eu realmente, todo mundo pra mim tava se aproveitando de mim, então eu não deixava, eu não baixava a guarda, falava, minha filha, não, é que você não vai mandar mesmo. Mas de repente ele nem queria me mandar, de repente ele queria exercer o sacerdócio dele de homem dentro do lar, mas eu, ferida, não conseguia permitir com que ele exercesse, falava, não, você não vai mandar, porque eu não fui ensinada por uma mulher a aceitar o sacerdócio de um homem, eu não aprendi isso. Então, o que eu fiz? Com a fala delas, eu me tornei o quê? Uma mulher que não deixava os homens mandar em mim. Não, vocês não vão mandar em mim. Então, pensa que nós podemos estar sendo roubadas pela fala das nossas ancestrais, daquilo que a gente vivenciou dentro de um sistema familiar. Então, vai trazendo para vocês aí, vai trazendo o que vocês foram ouvindo. Passado isso, tem essas memórias... já impressões digitais, tem essas memórias do falo dessas mulheres, dos homens também. E aí vou recebendo o que? Estímulo na alma. Que estímulos? Todos, o tempo inteiro. A mídia, estímulo. A rede social agora, estímulo. A amiga, estímulo. O trabalho, estímulo. A nossa alma, o que ela faz? Ela absorve durante todo o dia tudo que eu vivencio. E aí ela precisa de um tempo para ela liberar espaço e mandar o que não é bom e ficar com o que é bom. Só que o que eu faço? Eu não dou tempo para essa alma digerir tudo aquilo, assimilar, na verdade, esse conteúdo. Eu não dou tempo para ela entender. E aí eu também não vou fazendo filtro do que é importante para mim. Então, vamos lá. Uma menina nova, qual que é a ideia dela? A ideia dela é bem ilusória.
E eu posso dizer que eu fui uma dessas mulheres. A ideia, vou ter um casamento perfeito, vou casar com um homem, teu casamento vou ser bem sucedida, vou ter uma casa. Nem era bem sucedida, mas assim, uma casa. Essa era a minha idealização de uma família perfeita. E a vida não é isso. Só que acontece, isso foi o que eu comprei. Onde? Na novela, nos filmes. Naquela época não tinha série, né? Foi onde eu comprei. Então vocês entendem que eu vim com uma idealização do que era o casamento. E aí quando eu me deparei com a realidade, o que eu fiz? Não quero nada disso. Então a gente vem com uma ideia de como deve ser o relacionamento, enfim, a vida. E a gente vai sonhando, né, com essa vida estruturada, essa vida de bens, essa vida de que aos 25 eu vou estar formada com minha casa, com meu carro, com não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente vem com essa ideia. E a gente vai fazendo o quê? A gente vai... Não, peraí, cheguei nos 25, não tô com isso ainda. Então tem alguma coisa errada comigo, porque o mundo tá vendendo que todo mundo tem. O mundo tá vendendo que dá, que é possível. Os coaches, nada contra os coaches, né? Mas existem coaches que são eles agem de um jeito assim, nos alavancando pra frente, que é bom. Mas vamos olhar a realidade. Eu preciso entender que nós precisamos fazer a vivência, o quê? Da jornada do herói. Não sei se vocês já ouviram falar da jornada do herói. O que é a jornada do herói? Vê a historinha ali de Clark Kent. Clark Kent era um jovem que trabalhava ali no jornal, né? Ninguém gostava dele, o pessoal tirava o sarro da cara dele. E aí, ele tinha uns sonhos, enfim. Um certo momento ele foi chamado o quê? Para se tornar um herói, para salvar o mundo. E ali ele vai lá, salva, aí depois esqueci da moça lá que gosta dele, gente. A Lois Lane, ela quer que olhe ele, depois reconhece, aquela coisa toda. Por que eu tô fazendo um resumão? Porque na verdade é bem mais profundo que isso. Pra entender que existe a jornada o quê? Da gente ser esse patinho feio e da gente chegar no momento da gente falar assim, não, pera, deixa eu despertar. Então agora eu vou entender que, não, eu posso ser o dono da minha vida, reger a minha vida. Não salvar o mundo como, né, o Clark Kent salvava como super-homem, mas entender que eu posso ser o dono da minha vida. Eu vou lá, conquisto, aí eu volto pra onde? Pra onde que ele voltou? Pro lugar dele, porque ele olhou e falou assim, tudo isso é muito bom, mas isso aqui me torna tão solitário, tão vazio, e voltou pra onde? Pra realidade dele como jornalista. Porém, ele precisou desse processo da jornada, né, que é a descida, é a subida, a descida e a subida de novo, mas não é uma subida física, uma subida, ela é abstrata, porque é algo que eu aprendi dentro. Então essa é a jornada do herói. E ali ele está realizado como homem, ali ele está realizado como profissional, enfim, ele vê verdadeiramente potencial, porque a gente tem essa ideia de que a gente vai chegar lá com 25 e aí a gente vai se frustrando. Você vê os jovens de hoje em dia se frustrando porque não chega no objetivo dele, como todo mundo vendeu, como a mídia vende, porém, vamos olhar um contexto sistêmico. Existem muitas pessoas, André, eu conheço pessoas que são ricas com 30 anos, que tiveram uma ideia lá e ficaram ricas e prosperaram. Porém, se não é uma realidade dentro do seu sistema familiar, existe um caminho a se fazer, até que você libere a prosperidade dentro do seu sistema familiar. Então imagina que eu começo um caminho da jornada do herói, mas na minha família, porque todo mundo passa por essa jornada, tá, gente? Na minha família, a realidade é escassez. Na minha realidade, da minha família, é desonra, é mortes, é tragédias, são roubos, furtos. E essa memória de campo, ela passa pra mim. Então, a minha família, se eu olho pra trás, todo mundo deveu, não tem como eu deveu, comprou e não pagou, roubaram terras, que antigamente é muito isso. Não tem como eu chegar agora e ser próspero. Não tem como eu chegar agora e prosperar sem pagar as dívidas ancestrais. Então, imagina, eu vou precisar o quê? Primeiro, pagar as dívidas, não com dinheiro, mas você imagina, se você olha para sua vida, nunca tem dinheiro, o dinheiro não para. Pode ser que você esteja pagando uma dívida ancestral. E aí você fala, André, eu já fiz de tudo, não sei mais o que eu faço.
pode ser uma dívida ancestral. Então, a gente não pode se comparar com o outro. Então, imagina, por que que a gente vai sendo roubada? Porque a gente vai olhando para a realidade do outro. A gente vai comprando o corpo do outro. Para me ter um casamento feliz, eu preciso ter um corpo perfeito. Para me ter ser feliz, eu preciso de um dinheiro, de status. Então, a gente vai trabalhando e sendo roubado de nós mesmos. Quando? Quando a gente deixa o que é mais importante. Quando eu deixo o quê? Aquilo que me vendem. Então, o que estão me vendendo? Estão me vendendo uma vida próspera, uma vida rica, uma vida magra, uma vida de status. Então, eu vou comprando e eu vou vivendo, tentando o quê? Montar um personagem aqui para me vivenciar aquilo. E vou fazendo... Só que aí, nisso, eu tô esquecendo o quê? Do mais importante, que sou eu. Então, eu vejo muitas mulheres e constelo mulheres que verdadeiramente elas estão focadas para fora delas, para fora do seu casamento, para fora da sua casa, para fora de tudo, e elas não sabem nem quem elas são. Elas não sabem verdadeiramente quem elas são. Porque pensa, hoje quem eu sou? Se eu perguntar para vocês quem eu sou, o que você vai dizer? Quem é você? Você vai dizer, um exemplo, né? Eu sou Andréia, sou mãe, não sei o quê, não sei o quê. É isso que você vai dizer? Quem é você? Porque, na verdade, a gente usa rótulos, títulos, né? Então, um exemplo, hoje eu sou Andréia, eu sou terapeuta. Mas nem sempre eu fui terapeuta. E quando eu não era terapeuta, eu era o quê? Eu me sustentava em algum título, entende? Então, é importante a gente pensar... Será que eu sei quem eu sou? Será que realmente eu desenvolvi a minha personalidade? Será que realmente eu consigo sustentar quem eu sou dentro e fora de casa? Então, um exemplo muito comum é uma pessoa que ela é uma coisa dentro da família e quando ela chega fora, ela é totalmente diferente. Aí as pessoas falam assim, nossa, como ela é diferente, né? Longe da família. Nossa, no trabalho ela é uma pessoa. E dentro, o que essa pessoa está vivendo? Um personagem. Ela não consegue sustentar quem ela é diante da sociedade. Ela não consegue sustentar aquilo que ela é, porque medo de desagradar. Obrigada, Débora. Vamos lá, a gente manda as perguntas. Então, por que? Será que se eu for quem eu verdadeiramente sou mesmo, será que as pessoas vão me aceitar? Hoje, um exemplo foi muito engraçado que eu fui de chinelo e meia no mercadinho aqui em cima e depois eu voltei. Só que eu voltei mais arrumada, de bota e tal. E o moço, você não veio de chinelo dessa vez? Aí eu olhei e falei, nossa, eu nem sabia. Eu nem percebi que eu estava de chinelo, porque eu fui do jeito que eu estava de manhã pra tomar café. E aí eu falei assim, mas qual é o problema? É porque tava frio, né? Na verdade, pra mim tava mais frio à tarde do que de manhã. Nem pensei nessa hipótese. Por que não sair de chinelo e de meia, né? Por quê? Isso eu aprendi muito numa época que eu precisava estar sempre maquiada, que eu precisava estar sempre montada, porque é um personagem. Eu montava e vendia um personagem. E aí, quando as pessoas depois que trabalharam comigo me encontraram, falaram assim, nossa, André, você não tá maquiada, você é empresária. Eu falei, não, eu não sou mais isso, eu não sou empresária o tempo inteiro, eu sou mãe, tem gente que chega na minha casa, eu sou descabelada, louca. Se eu quiser sair, eu vou sair descabelada e louca. Se vocês me encontrar pela rua descabelada e louca, é por conta disso. Eu não sou uma personagem, eu não preciso mais. Por quê? Porque eu já trabalhei em mim pra me saber quem eu sou. E importante, gente, a gente se aceitar. Por quê? Nós somos, como Jung fala, luz e sombra. Então, imagina que é uma idealização da nossa parte a gente pensar que a gente é boa. Não, porque eu sou boa, aquela pessoa é ruim. Não, porque aquela ali é uma inveja. Não, todo mundo tem luz, que é as qualidades, e as sombras, aquilo que não é tão bonito de se mostrar. Todo mundo tem esse lado. E quando eu falo desse lado, é o lado de dentro. Então, quando eu finjo que eu sou boa o tempo inteiro, que eu sou um ser de luz, que eu sou um ser superior, porque hoje eu sou um exemplo, eu sou terapeuta, eu preciso estar bem. Não, eu estou vivendo aí num personagem. Então, a gente precisa entender o quê? Quem eu sou? Será que eu realmente sou? E o que eu sou hoje, se eu decidir ser? Eu sou a partir de qual escolha? De qual escolha eu sou? Será que eu sou porque realmente eu descobri que eu sou assim? Ou será que eu sou assim porque eu ainda tenho algumas memórias e eu sustento? Vou dar um exemplo. Mulheres raivosas e agressivas.
que fala palavrão, que não sei o que. Nada contra, tá, gente? Mas assim, será que ela é daquele jeito mesmo porque ela quer? Ou porque ela tem uma raiva lá dentro e ela quer falar aquela raiva, ela quer colocar pra fora aquela raiva que ela sente de alguém? Então ela fala com palavrão, ela é grossa. Será que... eu falo mesmo. E a pessoa, se quiser, me aceita. Será que ela é assim? Ou será que é porque ela tá escondendo uma dor dela que ela ainda não integrou? E aí ela é movida por essa dor ao quê? A ser grossa, a falar palavrão, a ser masculina. Então, o que é importante a gente fazer? Eu vou deixar uma frase do Bert, anotei aqui, que diz assim: o despertar é a melhor defesa à manipulação. Então, nós podemos estar sendo o quê? Roubadas na nossa personalidade. Sendo manipuladas por quem? Pela sociedade. Porque a sociedade diz que você tem que ser magra e gostosa. Aí você vai lá, se mata na academia. Nada contra, tá, gente? Mas assim, por que você faz o que você faz? Por quê? Porque você quer mostrar pra alguém que você é gostosa? Porque você quer se sentir bem? Porque a sociedade falou que você tem que ser magra. A sociedade falou que você precisa, pra você ser aceita, você precisa ser magra e gostosa. Será que você precisa ter aquele emprego top, chegar naquele lugar porque você precisa ostentar? Porque você precisa manifestar aqui fora aquilo que você é? Não, eu preciso ter pra me manifestar aqui fora, porque eu não tenho valor dentro. Então, se você está colocando os seus valores aqui, quer dizer que você ainda não descobriu o que você é aqui. Então, quando você começar a descobrir quem você é dentro, isso aqui pouco importa. Isso aqui você vai olhar e falar assim, tô nem aí. Tô nem aí se eu não tenho, se eu não sou, se eu não sou aceita. E não é uma voz de rebelião, de levantar uma bandeira. Não, é entender o que eu preciso me desenvolver aqui dentro, quais são aquilo que eu acredito verdadeiramente, sem a interação das pessoas, sem a opinião da minha família, sem a opinião da mídia, sem a opinião daquilo que me vendem. Me vende toda vez uma roupa tal, numa moda tal, falando que eu preciso usar aquilo ali. Me vendem um sapato tal, me vendem uma... Gente, nada contra, eu tô trazendo uma dinâmica com um olhar sistêmico, e aí eu tô fazendo uma costura. Mas você imagina, hoje as mulheres todas estão parecidas. Por quê? Boca inchada, procedimento estético, tá todo mundo igual, ninguém mais é diferente, entenderam? Como a gente tá sendo roubada. Então, eu não sou aceita por ser eu mesma. Eu não sou aceita se eu tiver o lábio fino, ou se eu tiver seio pequeno, ou se eu tiver mais gordinha. Eu não posso ser aceita por essa sociedade, porque eu deixo essa sociedade me vender algo e eu compro. E aí eu vou enlouquecidamente, eu encho meu guarda-roupa, cada moda, não, porque não tá mais na moda. Gente, uma coisa que eu trabalhei com roupa, quem me conhece que sabe, eu não me conformava. Alguém fala assim, isso não está na moda, você não pode usar. Eu falei assim, quem disse que eu não posso usar? Eu vou usar, eu comprei, eu vou usar. Então, eu olhava e falava assim, gente, não é possível que a cada estação a moda muda e eu não posso, essa roupa mesmo eu tenho há 3 anos. Eu falei, eu não posso mais usar minha roupa? Como assim, gente? Não, você tem que guardar essa porque essa moda vai voltar. E aí você volta a usar. Estão vendo como a gente está sendo roubado? Nosso dinheiro está sendo roubado. Porque a cada estação eles trabalham. E isso é um modo operandi do mundo, tá, gente? Não é uma pessoa que tem culpa. Isso é um mod que a gente foi deixando. Então, se você olhar na sua casa, você tem mais coisa do que você deveria ter. Você olha e fala assim, pra que esse tanto de coisa? Eu mesma olhei e falei, pra que esse tanto de roupa? E olha que eu não era consumista, mas assim, o mod operando do mundo, na minha cabeça. E aí, as mulheres estão enlouquecidas sendo roubadas. Por quê? Porque eu quero o teu corpo desejável. Desejável por quê, minha filha? Às vezes o teu marido tá louco pelos teus peitos caídos, pelos teus peitos que amamentou os seus filhos. Ele nem tá ligando pra silicone, pra barriga chapada, nada. Tá ligando o quê? Uma mulher que sabe gerar uma nova realidade, uma mulher que gera novas realidades dentro de um lar. Ele quer você. E a gente tá tão louca, preocupada, e a gente vai passar horas na academia e vai pra não sei aonde, e quando chega em casa sobra nada pro marido, que a gente tá cansado. Então, vou repetir, o despertar é a melhor defesa contra a manipulação. Então,
Como que eu saio da manipulação, Andrea? Primeiro, sabendo que você está sendo roubada em alguma área. Que área que você está sendo roubada? Que área que você está mais sendo roubada? E aqui, gente, não é motivacional, não. Essa live é uma live de entendimento. Então, as que ficaram são fortes. Eu estou sendo roubada em pelo menos 3 áreas, né? Espiritual, física e emocional. 3 áreas, não, todas as áreas, né? Porque, primeiro, que eu compro uma ideia sempre do que é espiritual. E eu faço um bololô danado, eu acho que religião e espiritualidade são a mesma coisa. E às vezes eu sou roubada pelas pessoas, sou roubada pelo que eu ouço das pessoas, sou roubada pelo que eu ouço às vezes até na igreja. Mas e o meu relacionamento com Deus? A gente tava até brincando ontem, tava conversando com uma amiga, e aí ela falou assim, você já pediu oração pra minha apóstola? Eu falei, minha filha, se eu pedir a oração pra minha apóstola, ela vai falar assim, filha, você não ora? Porque quem tem que orar por você é você mesma. Eu falei, eu não sou nem louca. E essa é a verdade, a gente delega a nossa fé, a nossa vida espiritual pra alguém. Ora por mim? Não, peraí, deixa eu lá receber uma palavra. Tá, mas e você? Não pode ler a Bíblia? Você não pode se conectar com aquilo que você acredita se você não acredita em Deus? Você não pode fazer por você? Você tem que ter alguém pra te guiar nesse caminho? André, eu tenho dúvidas sobre o que eu ouço, eu tenho dúvidas sobre o que eu acredito, e você não pode se conectar com a sua espiritualidade? Você precisa sempre jogar isso na mão do outro, e se o outro for alguém que também não sabe o que está falando? Se for o caso de você ser cristã, Deus vai te direcionar para um lugar que Ele vai tratar você. Aí sim, Ele vai usar um profeta para tratar você. Gente, eu levei para o outro lado, vamos embora. No físico, será que o que eu estou buscando hoje é pela saúde, pela estética? Eu estou sendo roubada porque eu quero ficar magra porque a sociedade vende que eu seja magra, bonita e gostosa. Você vê que as lojas só vendem tamanho único, então você tem que ser magra. Se você for plus, não serve. Ninguém quer fazer roupa plus. Gente, eu trabalhei com loja terrível, terrível. E eles falavam, não, eu não vou fazer porque elas não querem pagar, não sei o que, não sei o que. Ou seja, ou você é magra ou você é magra. Então eu estava sendo roubada no corpo. Né? Eu preciso fazer tantos procedimentos estéticos, por quê? Porque eu me sinto mal sobre o olhar daquela pessoa sobre mim, eu me sinto mal sobre como aquele grupo se comporta ao meu respeito. Então diz o quanto que você ainda não descobriu sobre você ainda, diz o quanto você ainda não entende sobre quem é você. Porque se uma pessoa, se um grupo consegue abalar sua autoestima, tá dizendo que eu ainda não sei quem eu sou. Eu ainda não me desenvolvi na minha identidade. É isso que tá dizendo sobre você. Porque o outro, ele tá falando de quem? Dele. Ele tá falando das sombras dele, daquilo que ele tem dentro. Então, quando eu falo alguma coisa que seja ruim pro outro, eu tô falando só de mim. E aí eu sei disso, então, ou seja, eu já sei quem eu sou, eu sei que o outro tá falando dele. Eu vou deixar me abalar? Nem a pau. Não vou. Entendem quando é importante a gente saber quem nós somos? E emocionalmente. Por que emocionalmente? Porque a gente vive mentiras emocionais vendidas na internet. Então a gente vive o quê? Que você tem que estar bem 100% todos os dias. Que quando você está mal, você está em depressão. Quando você está, de repente, não sei se vocês sabem, mas mulher, ela tende a ter os hormônios, né? Quando a menstruação muda o humor. Mas se você está na TPM, se você está lidando com seus conteúdos internos, porque a menstruação nada mais é do que conteúdo psíquico que você está lidando, se você não sabia. E aí você começa a ficar ali, você que é a mulher que está acostumada a trabalhar que nem uma louca, você não quer. Por quê? Porque você, não, eu estou em depressão. Então você está sendo roubada emocionalmente do quê? Do sentir, do vivenciar esse momento, de deixar existir o que é ruim em mim, de deixar esse sentimento. Um exemplo na menstruação. Nós, mulheres, nós somos um corpo alinhado. Então, o espírito, o emocional e o corpo. E aí eu tô sangrando psiquicamente e está materializando no sangue. Só que aí, o mundo não deixa você. Ele fala o quê? Coloca um OB e vai andar de bicicleta. Vai fazer academia. Ele não deixa você sentir. Porque onde eu reciclo tudo isso? Onde eu sinto? No útero. O meu útero, ele precisa pegar tudo aquilo que eu vivenciei no mês, e sangrar.
Só que eu não aprendo a fazer isso. Então eu vou vivendo ciclo após ciclo, repetindo o quê? Dores, negação. A minha alma não consegue. Lembra que eu falei que a alma, ela tem as marcas quando a gente nasce? Só que aqui ela já tá o quê? Calejada. Porque aqui eu já não tô conseguindo mais lidar com o emocional, que o nosso assunto é um assunto de alma. Então aqui eu não consigo lidar mais com as minhas sentimentos, com as minhas histórias. Então eu vou vivendo uma vida arrastada, fingindo que nada acontece e não paro para olhar sobre isso. Eu fiz hoje uma análise num grupo que nós temos aqui no WhatsApp, falando sobre aquele filme Em Busca de Mim, que fala de uma mulher que sofreu um abuso na adolescência e ela nunca olhou para esse abuso, nunca parou para ela dar a importância que ele tinha na vida dela. Ela só parou quando ela teve uma filha e ela viu o mesmo momento quase acontecer com a filha. Então ela entrou em parafuso. Assistam esse filme para quem não assistiu. Então é importante a gente entender o quê? Eu estou sendo roubada de mim mesmo quando eu não me permito sentir, quando eu não me desenvolvo na minha identidade, quando eu fujo dos meus sentimentos, quando eu fujo do meu sentir. Na verdade, Débora, é bem mais profundo do que só uma dica, mas você vai precisar sentir. Pode parecer, nossa, muito lógico, né? Mas você vai precisar o quê? Fazer um processo de sangramento, aprender a sangrar, né? Aprender a ouvir o seu corpo, porque o seu corpo tá te mandando algum sinal. A TPM, ela é o quê? Ela é o corpo entendendo que não vai ter bebê. Então imagina, o corpo, que é a psique, já entendeu que não vai ter bebê, que o corpo é gerado para o bebê. Aí ela já começa a mandar, né? Ou é tristeza no mês, ou é raiva no outro, enfim, nem sempre tem, mas acontece. E a cólica é o quê? A cólica está expulsando as memórias de dor do útero. A cólica, ela faz essa pulsão. Só que quando eu não deixo essa cólica vir, eu contraio essa musculatura, eu não expando. Por quê? Qual que é a ideia da TPM? Ela fazer com que a gente expanda e nesse processo limpe o nosso útero. Então imagina que tudo que a gente vivenciou num ciclo, dentro desse ciclo menstrual, a gente absorveu tudo da casa, do trabalho. Nós mulheres somos uma esponja. E aí o nosso útero vai fazer o quê? Ele vai reciclar. Parar o uso do anticoncepcional já é um começo. O anticoncepcional, ele não permite com que a gente menstrue, né? Ele é um sangue falso. Então, qual que é o processo de você parar de sentir? Primeiro, você se conhecer. Quais são as dores que eu estou rejeitando? Quais são as dores, as memórias de útero que eu trouxe da minha geração? Que nós temos também. Nós temos memórias uterinas da nossa geração. Por que eu fico tão mal nesse tempo? O que meu corpo está me dizendo? Será que eu preciso de repouso? Será que eu preciso me dar um momento de um ano sabático? Será que eu preciso descansar? Será que eu preciso parar de tentar controlar tudo? O seu corpo vai te dizer. Você tem o potencial de se ouvir, só que o que acontece? Nós estamos sendo roubados, a gente não para. Porque quando você vê uma mulher que não postou, que fez o treino, que acordou 5 horas da manhã, ixi, tá com problema. Pensei, nossa, tá com problema. Olha, tá decadência, né? Porque o que a gente é comprada? Tem que produzir, tem tudo. Tem que produzir, tem tudo. Você tem que estar em produção, você tem que estar em movimento. Na verdade, quando você menstrua, né? Isso é muito bom. O recolhimento, nós orientamos o quê? O recolhimento no tempo menstrual. O recolhimento o quê? Sem muito esforço físico, sem pisar no chão, pegar gelado. Realmente é o repouso mesmo. É um momento que o seu corpo ele tá eliminando que morte. Imagina que o seu corpo está eliminando todas as mortes que aconteceram nesse ciclo todo. Não é um período pra gente sair por aí andando de bicicleta, puxando ferro na academia. Não é um período desse. É um período de morte. A nossa psique, ela sangra também. Então a gente precisa entender o quê? Eu preciso me recolher. Eu preciso ficar dentro de casa, André, eu trabalho. Como é que eu vou fazer? Escolha uns períodos entre o seu trabalho, quando você chega, para você tomar um chazinho, para você ficar em silêncio. Porque a mulher que está sendo roubada, ela não para. Ela não consegue parar. Ela não consegue ficar em silêncio. Ela quer produzir, ela quer limpar a casa, ela quer cozinhar, ela quer estar em produto. Porque se ela não tiver,
vem eu falo lá na cabeça dela, que muitas vezes é ancestral, muitas vezes é o ânimos, que é um outro assunto que eu não vou falar hoje. E ela fala, eu sou uma vagabunda, o que eu tô fazendo aqui? Minha casa tá de perna pro ar, meu marido tá precisando. Filha, aprenda a falar pra sua família, eu estou menstruada e eu vou ficar repousando. Então, por favor, se vocês puderem, traz um chá pra mim, faz uma massagem no meu pé, faz uma massagem que eu dou com cólica. Aprenda a verbalizar. Não, a gente não tem que vencer o dia. Por isso que a gente fala, essa realidade que vende, que a gente precisa estar sempre em movimento, estar sempre fazendo, isso não é verdade. Por quê? A própria Bíblia fala que é tempo de plantar e é tempo de colher. Então, a mulher é cíclica, então todo mês ela tem um período de morte. Esse período aqui é de morrer. De morrer, é morte. E aí, quando eu não aprendo a vivenciar isso, eu vou vivenciar normalmente na vida madura, né? Na menopausa. Eu tenho uma menopausa terrível, que é um outro assunto que eu não vou entrar aqui, tá? Pra gente não se estender. Mas o que eu preciso fazer? Primeiro, pra mim conhecer. Silenciar. Excluir. Pega lá, sabe o HD quando a gente faz a limpeza? O que realmente eu quero? Será que eu quero essa profissão? Não tô dizendo que vocês vão sair loucas amanhã tomar uma decisão, gente, não é isso. Mas você precisa se ouvir. Será que eu quero essa profissão? Lembra que a gente falou da profissão? Será que realmente eu quero essa profissão? Por que eu quero? Será que esse relacionamento eu quero mesmo, esse relacionamento? Por que será que eu quero? Qual que é a minha corrupção que faz com que eu fique nesse relacionamento? Será que tem algum benefício pra mim? Será que é dependência emocional? Será que... como é que é a minha realidade com o meu corpo? Como que eu lido com o meu corpo? Como que eu olho pro meu corpo? Eu rejeito as partes dele, eu olho pra minha barriga, pro meu seio. Eu rejeito por quê? Não, porque a sociedade diz que tem que ser seios fartos, barriguinha seca, bunda dura. Como é que é isso pra mim? E a gente começar a excluir essas conversas, essas falas das mulheres da nossa família, não excluir num ponto assim de desonra, mas olhar para essas mulheres e falar, eu honro a história de vocês, mas eu escolho fazer diferente. Pra mensagem do mundo a gente exclui, porque aqui a gente não tem vínculo. Mas quando as mulheres falam, os homens não vão se aproveitar de mim. Os homens, eles não vão montar em mim. Porque, na verdade, essas mulheres também sofreram. E essa é a interação que elas têm, às vezes, para passar. Não é maldade. É uma passagem. Então, quando eu chego nesse lugar, é o quê? Eu tô precisando olhar para esse lugar. Não tá nada bom. E eu preciso fazer alguma coisa. Então, é o momento do recolher. É o momento de guardar. O que a mulher faz? Ela vem, recicla, né? Vai lá, absorve, recicla, joga fora. Daqui a uma semana, né? Se eu não me engano, 9 dias, vem o quê? O período fértil. Vem o período quê? De gerar nova realidade. Aí eu pego o quê? A realidade daquele lar tá uma bagunça. Eu trago aquela realidade e gero. Às vezes é o filho brigando com o outro. Às vezes sou eu que não tô conseguindo exercer o meu governo dentro de casa, porque a mulher ela tem que exercer, ela tem que ter identidade de governo dentro de casa, ela não está conseguindo. Então ela tem que trazer, pensar, falar, por que essa situação tá assim? Deixa eu gerar aqui uma nova realidade. E aí vai vir algo, vai nascer de dentro de você uma força para você fazer um movimento. É no primeiro ciclo? Não, porque você tá fazendo um treino ainda. Você tá fazendo um treino. Fiquei no chão do nada e nem estou nesse ciclo de TPM. Olha, Débora, se você está fora do seu ciclo, não teve nenhum escape, nada, você precisa ver se é relacionado ao seu ciclo ou se é algo emocional. Porque nós estamos num tempo espiritual que nós estamos vivendo, nós passamos por um tempo, né, na verdade, de muita luta, que é um mês que a gente vive, que é um olhar mais espiritual, mas são muitos ataques que nós vivemos, né? E aí, para que a gente chegue agora, setembro e agosto, a gente faça uma colheita, tanto no mundo físico quanto espiritual. A ideia é que todos nós estamos semeando alguma coisa, né? Então, a gente vive um ciclo de um ano e colhe em setembro e outubro. Então, não sei qual é a guerra que você está vivendo, qual é a travessia que você está fazendo, mas respeite esse dia. Deixa esse dia mal existir, tá tudo bem ele existir. Ele não pode só
se prolongar. Então, passou um dia, 2 dias, 3 dias, e aí aí eu preciso me preocupar se é uma depressão. Mas eu posso sentir, deixar isso existir. Bom, essa é a minha pergunta aqui para vocês. Aonde vocês acham que vocês estão sendo roubadas, né? Tragam para a história de vocês, o que vocês ouviram aqui, pensem. Aonde estou sendo roubada? Aonde que eu estou comprando o que estão me vendendo? Aonde que eu gasto meu dinheiro de uma forma inconstante, uma forma que não é necessária? De repente eu gasto meu dinheiro em roupa, em maquiagem, enfim, aonde eu estou sendo roubada? Porque os roubadores de colheita, que nós falamos, um termo espiritual que nós usamos na igreja, eles podem ser em muitas áreas, né? Então, às vezes, a TV vem e o marketing, ele faz tudo para você comprar. Ele faz tudo para que você possa comprar uma ideia, né? Então, me imagina, o que eu estou comprando? Será que, além disso, eu estou comprando uma ideia de facilidade, uma ideia de vida fácil, uma ideia de vida, como eu posso dizer, imaginou, atraiu? O que eu tô comprando? Parece que ela roubou minha energia. Na verdade, o Débora, pode ser também, né, que... porque a gente... Gente, vai cair a live. Já fui avisada aqui. Bom, vou deixar aqui a live salva pra vocês assistirem. E quem quiser me chama, que senão vai cair. Já fui avisada aqui. Obrigada por vocês estarem. Um beijo, adorei essa live, viu? Obrigada, Débora, por trocar experiência. Se quiser me chamar no particular, viu? Beijo, boa noite.